Salve, salve! Um grande abraço para todos vocês. Vamos agora começar a nossa live de quarta-feira com um tema bastante interessante, essencial, na verdade, para quando a gente está trabalhando com o que a gente chama de meliponicultura sustentável, que é os sistemas agroflorestais. Né? E como podemos inserir a meliponicultura nesses sistemas. É um casamento maravilhoso, né? Tem tudo a ver, né? A meliponicultura e sistemas agroflorestais. E aí nós vamos conversar com 3 experiências de especialistas que vivenciam essas práticas para nos passar um pouco do que eles estão fazendo com a meliponicultura e sistemas agroflorestais. E para isso eu consegui convidar o Adriano Moraes, de Alcobaça, da Bahia, que é um apicultor e meliponicultor. Olha só, interessantíssimo, né? Ele é tanto apicultor como meliponicultor. E convidamos também esse nome eu sempre enrolo, viu? É Wesley Gomes, também de Alcobaça, da Bahia, que é o meliponicultor. E o Ricardo Gandra, do Pará, educador e consultor em agrofloresta. Então, são esses 3 aqui que daqui a pouco vão entrar. Mas antes eu gostaria só de passar alguns comunicados. Né? Essa aqui é a transmissão simultânea em 6 canais. Né? Porque simplesmente a gente não está preocupado com monetização nem nada. A gente transmite para todos os canais parceiros, as pessoas que querem ajudar a disseminar os conhecimentos sobre a meliponicultura. Então, hoje nós temos no YouTube o canal da Floresta, do Adriano Moraes. Temos também o canal Na Roça, com o meliponário WS, do Wesley. Temos o canal Abelhaí, da Abelha Azul Academia EAD, também no YouTube. Temos o canal exclusivo dos alunos da Abelha Azul no Hotmart, que é o Clube Meliposfera. Temos um canal no Facebook, também do Clube Meliposfera. Temos o canal exclusivo para os inscritos que não fazem parte do Clube Meliposfera, pelo StreamYard Oné. E estamos também transmitindo pelo Instagram, também no Abelha Azul EAD. Quem estiver no Instagram, se quiser ter uma visão melhor da transmissão, agora ou depois, acesse o link da Bia aí, que pode fazer essa inscrição no StreamYard Oné e acessar agora ou depois, né, do evento, no computador, no tablet, em condições melhores. Tá? Então, fica aí a recomendação para o pessoal que está no Instagram. Tá? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um grande abraço para o meu amigo Adailton Gonçalves, da AMA Espírito Santo, que está em recuperação. Né? E também um outro abraço também para o João Otávio da Mavida, parceiro junto com a gente aqui na preservação, na conservação das abelhas nativas. Tá? Então, sem mais delongas, vamos então chamar os 3 convidados. Já vou abrir aqui agora. Aí nós temos os 3 convidados. Boa noite, Murilo. Vamos ver, cada um falando aí, fazendo sua apresentação. Adriano, se apresente, por favor. Pois é, para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano. Eu moro aqui no município de Alcobaça, né? Aqui no distrito de São José de Alcobaça. Atualmente eu estou trabalhando com apicultura, a gente trabalha com apicultura e meliponicultura. E já faz um tempo que a gente vem fazendo esse trabalho aqui na região, né? Tanto no período a gente trabalhou como técnico, né? Como consultor, de implantação de algumas áreas de agrofloresta. E hoje eu estou trabalhando para mim mesmo, né? Para a gente mesmo aqui, para a família, mais focado na apicultura e na meliponicultura. E também a gente também faz um pouquinho também de agrofloresta também. Muito bem, beleza. E aí, o Ricardo? Fala. Boa noite a todos, boa noite a todas, aos meus colegas que estão participando desse momento. Agradecer ao Dr. Murilo Drummond, da Abelha Azul Academia, pelo convite, por essa oportunidade.
Bom, já fui anunciado o meu nome, Ricardo. Eu moro aqui em Santarém, na região do Baixo Amazonas Paraense. E esse tema é incrível, a proposta desse tema da abelha azul, porque tem tudo a ver com a atividade de criação de abelhas, sejam essas abelhas nossas nativas, sejam essas também as abelhas que estão ligadas à apicultura, né? Que até certo ponto são bem estigmatizadas, mas são muito importantes dentro do negócio das abelhas, mais significativo do que propriamente dita nossas próprias abelhas nativas. Então, como proposta de sistemas agroflorestais, se não tiver o elemento abelha, eu não vejo particularmente viabilidade nenhuma em qualquer atividade produtiva vegetal. Também tem minhas abelhas, também sou meliponicultor, tem que ter, né? Só que eu trabalho mais com a meliponicultura a nível de pesquisa mesmo, né? Vendo as espécies que mais se adequam ao sistema produtivo e algumas espécies dentro do sistema agroflorestal. Muito bem, muito bem. Vamos passar agora para o Wesley. Fala, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Professor Murilo, obrigado pela oportunidade aí de estar conversando um pouquinho. Eu me chamo Erles, falo aqui do extremo sul da Bahia, na cidade de Alcobaça aqui. Estou no sítio, né? Transmitindo aí também para o pessoal do canal Na Roça com Meliponário. E é um prazer passar um pouquinho de conhecimento, né? Sobre as nossas queridas abelhas sem ferrão e também falar um pouquinho sobre sistema agroflorestal, né? Obrigado aí pela oportunidade. Muito bem. Olha, eu queria aproveitar e conversar com o Wesley mesmo, né, para começar a falar da sua experiência aí, né? Já que você tem um site aí que parece que voltado muito para esse tipo de prática, eu acho que você poderia começar para falar da sua experiência, como é que você faz esse tipo de atividade aí em Alcobaça, não? Pronto, pode ser sim. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a minha experiência, né? Eu sou técnico agrícola. E aí, primeiro eu conheci a cadeia produtiva da meliponicultura numa vivência que eu tive no Espírito Santo. A gente foi conhecer, na realidade, criação e manejo de galinha caipira, e lá eu conheci as nossas queridas abelhas nativas brasileiras. Mas aí, assim, foi um contato só com algumas espécies, e não foi aquele contato assim, mais direto, né? Em 2016. E por volta de 2016, 17, 18, eu conheci o sistema agroflorestal. Fui fazer um intercâmbio de vivência com o professor, né, Glorioso Henrique, e acho que o Adriano também, já teve lá também, né? E aí foi uma combinação perfeita, dizemos assim. Quando eu voltei lá em 2018, que eu voltei aqui para o sítio, né? Eu voltei assim com outro pensamento, porque o pensamento era daquela agricultura de explorar a terra e tentar usufruir o máximo, né? Não tinha aquela preocupação com o solo, né? E aí eu voltei com um novo olhar, né? E comecei a implantar aqui um sistema de aproximadamente 5.000 metros quadrados em volta da minha casa. O meu sistema hoje, ele está em volta da minha casa. E eu comecei pela a parte da frente, porque eu estou aqui muito próximo da BA 290, sentido Alcobaça, entre Alcobaça e Teixeira de Freitas, e eu comecei por essa frente. E eu comecei com um sistema agroflorestal muito voltado para a questão de horta um pouquinho, e buscando... eu não tinha ainda o pensamento nas abelhas em si, lá em 2018. Eu não estava muito pensando nisso, eu não pensava em pasto para elas. E aí eu pensava muito em melhorar o solo. O que veio na minha mente naquela época de conhecimento é deixar de herança um solo bem melhor.
E aí comecei a implantar o sistema agroflorestal com hortas. E 2019, mais ou menos, por aí, 2019, eu adquiri a minha primeira colônia, que foi, como a maioria dos meliponicultores começa, que foi uma colônia de abelha jataí. E depois eu ganhei uma mirim droriana no mesmo ano. Eu comecei na frente da minha casa colocar o meu primeiro meliponáriozinho, né, com 2 caixinhas, e o intuito era capturar a abelha jataí. Só que eu não tinha aquela experiência assim, porque eu só tinha conhecido um meliponicultor, mas não tinha aquela vivência. E aí fazia tudo errado, né? Por exemplo, uma das coisas que eu fazia muito errado, que eu lembro até hoje, era a isca PET, eu colocava para a abelha jataí, eu colocava encostado do pito de entrada, né? Engraçado isso. Nunca consegui capturar uma abelha jataí dessa forma. A mirim droriana eu já consegui capturar ela bem próxima, não encostado, mas próxima, né? E aí eu adquiri, acho que foi também meado, eu acho, se eu não me engano, é 19 para 20, mais ou menos, que foi quando a gente adquiriu as primeiras colônias de uruçu amarela, a Meliponia mondri, né? A bugia famosa, né? Adquiri 3, não tinha muita experiência, com a falta de um manejo adequado eu perdi uma. E eu comecei a observar dentro desse primeiro sistema que eu tinha feito na frente de casa, quais eram as espécies de planta que essas abelhas visitavam. Uma, por exemplo, que eu tinha aqui, que eu notei de primeira, foi o urucum. A abelha uruçu, eu digo que ela morre pelo urucum. Eu falei, eu preciso colocar mais plantas de urucum dentro do sistema. A outra foi eucalipto. O eucalipto eu tinha o comum aqui, né? Que as empresas plantam. Foi 2020, né, Adriano, que a gente adquiriu o eucalipto arco-íris também, acho que foi 20, 19, 20. Eu sei que foi... Quando a gente inicia, na realidade, você quer fazer muita coisa. Sim, a gente tem algumas coisas anotadas, mas acaba que perdendo essa cronologia de tempo de como fazer isso. E eu comecei a observar que as abelhas, elas gostavam muito, a uruçu, por exemplo, ela visitava muitas plantas da família das mirtáceas. E aí entra eucalipto, entra e aqui tem muita a goiaba e araçá. A araçá é incrível como aqui no sítio ela visita, ela tem uma preferência mais além da araçá do que da própria goiaba, né? E comecei a expandir o sistema da frente da casa para o fundo, comecei a jogar ele mais, porque a ideia era mexer com mel. O meu primeiro meliponário, ele era de coletivo, de bancada, né? Depois eu fiz um meliponário coletivo já coberto. Esse hoje a gente recebe visita de algumas pessoas. E aí eu comecei, em condomínio eu comecei a observar que tinha uma harmonia, mas para a questão do mel, eu não sei se é da própria, era genética ou alguma coisa, parece que tem tipo mais uma competição. E aí eu comecei a colocar em cavaletes, né, mais separados. Então separei umas 2, 3 colônias, né, em cavaletes. E parece que quando coloca elas um pouquinho mais afastadas, assim, parece que melhora essa questão para mel, né? E hoje, se eu tivesse condição de expandir mais o sistema agroflorestal, eu teria uma ideia mais voltada mais para a questão das espécies de plantas que as minhas abelhas têm preferência. Por exemplo, o meu sistema agroflorestal, o foco na época quando eu montei, é para citros. E as espécies que eu crio aqui, que é a jataí, a mirim, a uruçu, 2 espécies de mirim, elas visitam, mas elas não têm uma preferência em si. Por exemplo, o limão Tahiti
entre optar por limão Tahiti e um limão que eu não sei, eu chamo ele aqui de limão doce, eu diria não, eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês, porque esses pés de limão ficam na frente da minha casa, e geralmente limão Tahiti e esse limão doce flora na mesma época. Se hoje eu for expandir o sistema agroflorestal, eu colocaria o limão doce e não o limão Tahiti. O limão rosa, que é o limão galego que a gente tem aqui, por exemplo, a abelha uruçu, por exemplo, tem uma preferência muito boa por ele. Quando eu pego o eucalipto arco-íris e o eucalipto comum aqui na minha região, notavelmente que a abelha ela tem uma preferência pelo eucalipto arco-íris. Então eu teria um pouquinho de conhecimento a mais para voltar mais para a preferência dessas espécies de planta que as abelhas visitam, né? Que elas, por exemplo, é a mesma coisa de dizer assim, mas elas não gostam, por exemplo, de cítrus, gosta, mas assim, elas tem a questão do horário, que a maioria dos meliponicultores sabe, né? Que as abelhas elas têm algumas preferências de horário para visitar determinadas plantas, né? Mas tem aquele olhar de que quando ela visita mesmo, ela tem aquela preferência, parece que não atrai, a planta atrai a abelha. Então, assim, eu teria uma visão um pouco diferente disso. Eu voltaria muito para a questão dessas plantas que essas abelhas têm preferência. É a mesma coisa, na época, a gente saiu comprando tudo que é tipo de flores, achava que essas abelhas iam visitar, mas notavelmente só visita quando tem muita escassez mesmo, entendeu? Então, assim, esse conhecimento eu fui adquirindo aos poucos, com a vivência, com a prática mesmo. A pornúncia, que é uma espécie, né, de planta de mandioca, por exemplo, não tem um horário todos os dias. Essa planta ela flora praticamente quase que o ano todo. Não tem um horário da manhã que eu não chego aqui atrás da minha casa, que ela está aqui ao fundo, que a abelha uruçu não está lá visitando, que a abelha já está aí e não está lá visitando. Então, se eu fosse montar um sistema agroflorestal hoje, eu teria um conhecimento mais voltado para aquelas plantas de preferência. Eu, por exemplo, eu ia preferir colocar araçá do que goiaba, apesar de ser da mesma família, mas isso é certeza que flora na mesma época aqui no meu sítio, mas a preferência por araçá vai além da goiaba. E eu não estou falando que eu tenho um pé de goiaba, eu tenho mais de 26 pés de goiaba. Aqui no sítio a gente tem araçá, eu não vou nem contar, porque eu não sei a quantidade. Então, assim... Vou dar uma pausa aí.